9 líderes que são uma ameaça à estabilidade global. No jogo de alto risco da política global, alguns líderes brincam com fogo, e o mundo assiste, prendendo a respiração coletiva. Vamos fazer um tour por 9 dos mais perigosos jogadores de poder da atualidade e explorar o que os torna particularmente perigosos no cenário internacional. Vladimir Putin, o homem forte de longa data da Rússia. Vladimir Putin governou a Rússia com punho de ferro por mais de 2 décadas, solidificando seu lugar como um dos líderes mais formidáveis e temidos da história moderna. Desde que chegou ao poder em 1999, ele sistematicamente desmantelou a oposição, esmagou a imprensa livre e remodelou o cenário político da Rússia para garantir seu governo indefinido. Sua política externa tem sido igualmente agressiva, com a anexação da Crimeia em 2014 marcando uma grande virada nas relações leste-oeste. No entanto, o movimento mais consequente de Putin foi sua invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, que levou à destruição generalizada, sanções econômicas e um abismo cada vez maior entre a Rússia e o Ocidente. Apesar dos contratempos no campo de batalha, ele não demonstrou disposição para recuar, confiando em ameaças nucleares e chantagem energética para manter a vantagem. Sua guerra não apenas devastou a Ucrânia, mas também contribuiu para a instabilidade econômica global, o aumento dos preços da energia e as crescentes preocupações sobre um conflito expandido. A ameaça de uma nova escalada persiste enquanto Putin permanecer no poder. Kim Jong, líder supremo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte continua sendo um dos regimes mais isolados e imprevisíveis do mundo, com Kim Jong no comando. Desde que assumiu o comando de seu pai em 2011, Kim tem buscado agressivamente armas nucleares, desafiando sanções internacionais e se envolvendo em testes regulares de mísseis que ameaçam a segurança regional. Seu governo opera com sigilo absoluto, o que torna difícil prever seus próximos movimentos. Além de suas ambições militares, o governo brutal de Kim levou a abusos extremos de direitos humanos, fome generalizada e uma população mantida sob controle estrito do Estado. A beligerância de seu regime, seja por meio de ameaças à Coreia do Sul, escaramuças com os Estados Unidos ou ataques cibernéticos contra instituições globais, garante que a Coreia do Norte continue sendo uma ameaça significativa. O potencial de erro de cálculo ou escalada repentina na região continua sendo uma das preocupações de segurança mais urgentes na política global hoje. Xi Jinping, líder supremo da China. Xi Jinping consolidou mais poder do que qualquer líder chinês desde Mao Zedong, tornando a China uma força cada vez mais assertiva no cenário mundial. Sob Xi, a política externa da China se tornou mais agressiva, particularmente em relação a Taiwan e ao Mar da China Meridional. Seu governo intensificou as manobras militares em torno de Taiwan, alimentando temores de uma eventual invasão. A China armou seu poder econômico para exercer influência sobre outras nações, usando diplomacia da dívida e restrições comerciais para pressionar estados mais fracos. Com o Ocidente cada vez mais cauteloso com as ambições da China, as tensões entre Pequim e Washington continuam sendo uma característica definidora do cenário geopolítico atual. Alexander Lukashenko, líder autoritário da Bielorrússia. Frequentemente chamado de último ditador da Europa, Alexander Lukashenko governa Belarus desde 1994, mantendo o poder por meio de eleições fraudulentas, repressão brutal à dissidência e uma aliança estreita com a Rússia. Seu governo ganhou infâmia global em 2021 quando forçou um voo da Ryanair a pousar em Minsk para prender um jornalista dissidente, uma violação flagrante do direito internacional. Lukashenko também desempenhou um papel fundamental na guerra da Rússia contra a Ucrânia, permitindo que o território bielorrusso fosse usado como plataforma de lançamento para operações militares russas. Sua dependência cada vez maior de Putin tornou a Bielorrússia um estado satélite de fato da Rússia, isolando-a ainda mais do Ocidente. Sua disposição de suprimir a oposição pela força o torna um dos líderes mais perigosos da Europa. Nicolás Maduro, o presidente em apuros da Venezuela. Sob o governo de Nicolás Maduro, a Venezuela se tornou um símbolo de colapso econômico e repressão política. Antes uma das nações mais ricas da América do Sul, a Venezuela agora é atormentada por hiperinflação, escassez de alimentos e migração em massa, com milhões fugindo para países vizinhos. Maduro manteve o poder por meio de eleições fraudulentas e da supressão de partidos de oposição, atraindo condenação da comunidade internacional. Suas alianças com países como Rússia, Irã e China adicionaram uma dimensão geopolítica à crise da Venezuela, enquanto ele busca apoio estrangeiro para combater sanções ocidentais. O envolvimento de seu governo no tráfico de drogas e corrupção exacerbou ainda mais a queda livre econômica do país. Mohammed bin Salman,
príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Como governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman tem sido uma figura controversa. Embora tenha defendido reformas econômicas e esforços de modernização social, sua liderança tem sido marcada por abusos de direitos humanos, mais notavelmente o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, que a CIA concluiu ter sido provavelmente ordenado pelo próprio MBS. Sua intervenção no Iêmen contribuiu para uma das piores crises humanitárias do mundo, com milhares de mortos e milhões de deslocados. Apesar de seus esforços para modernizar a imagem da Arábia Saudita, sua abordagem brutal à dissidência garante que seu governo permaneça profundamente autoritário. Recep Tayyip Erdoğan, presidente assertivo da Turquia. Recep Tayyip Erdoğan transformou a Turquia em um estado cada vez mais autoritário, apertando seu controle sobre o poder por meio de mudanças constitucionais e expurgando rivais políticos. Seu governo reprimiu a liberdade de imprensa e as liberdades civis, tornando a Turquia um dos países mais repressivos para jornalistas. Sua política externa também tem sido agressiva, com intervenções militares na Síria e na Líbia e tensões crescentes com a Grécia sobre disputas territoriais. Seu equilíbrio estratégico entre a OTAN, a Rússia e a China o torna um coringa na política global. Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Como líder supremo do Irã, Khamenei exerce poder quase absoluto, supervisionando um regime que há muito tempo é uma força desestabilizadora no Oriente Médio. As ambições nucleares do Irã, o apoio a grupos militantes como o Hezbollah e a hostilidade em relação a Israel e aos Estados Unidos o tornam uma grande ameaça geopolítica. Protestos contra o governo aumentaram nos últimos anos, mas o controle de Khamenei continua firme. Seu desafio contra sanções internacionais e expansão militar contínua na região garantem que o Irã continue sendo um grande ator na instabilidade global. Viktor Orbán, primeiro-ministro nacionalista da Hungria. Viktor Orbán tem corroído constantemente a democracia na Hungria, minando a independência judicial, silenciando a oposição da mídia e centralizando o poder. Suas políticas nacionalistas e oposição à integração da UE têm tensionado o relacionamento da Hungria com Bruxelas, tornando-o uma figura divisória na política europeia. O alinhamento de Orbán com Putin e sua resistência aos valores democráticos ocidentais representam desafios contínuos para a estabilidade europeia. Em um mundo onde as ações de alguns podem repercutir em todos os continentes, esses líderes exemplificam as complexidades e perigos inerentes à liderança global nos dias de hoje. Suas políticas e decisões não apenas moldam suas nações, mas também têm implicações profundas para a paz e estabilidade internacionais. Qual é o pior líder para você? Me conta aqui nos comentários, quero saber. Nos vemos nesse documentário que está na tela. Até lá!